Calorosas saudações, e se por cada vez que eu pedisse likes nos meus vídeos as pessoas ganhassem 1€, ninguém era pobre neste país. Portanto, pode ser que isso um dia aconteça. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, porque no primeiro estão as t-shirts da Cultivem-se em cultivem-se.pt, cultivem-se sem o hífen. Ora, como nós andamos a ser muito bem governados, nós, Portugal, nas últimas décadas, 4 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza sem apoios do Estado. Muito boa, não? Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que isto significa de um ponto de vista prático. O impacto das prestações sociais na redução da pobreza em Portugal é metade da média da União Europeia. Esta é uma das conclusões de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revela dados contraditórios sobre a incidência da pobreza nos idosos, nas crianças e nos jovens. São sinais ainda frágeis, mas globalmente positivos, sobretudo no que respeita a um dos grupos mais vulneráveis, as crianças e os jovens. De acordo com um estudo que analisa em detalhe os últimos dados do INE, a incidência da pobreza caiu para 17,8% em 2023. Apresentando mesmo o valor mais baixo desde 2003. Portanto, isto é um aspecto extremamente positivo que convém salientar. Mas, em sentido contrário e até surpreendente, os dados revelam um forte agravamento da taxa de pobreza nos idosos, que até 2022 estava em decréscimo. A subida pode ser explicada pelas alterações tanto à forma de cálculo das pensões de velhice como do limiar de pobreza. Eu dou outra explicação também, porque são vários fatores, os fenómenos sociais são complexos e, portanto, necessitamos de multidisciplinaridade para compreendermos a sua complexidade social. E um deles certamente será o fator inflação. Ora, as pensões, os salários, em muitos dos casos, não estão a subir ao mesmo ritmo, ou a um ritmo superior ao ritmo que a inflação subiu nos últimos anos. E é preciso compreender aqui uma coisa, que é, quando nos é dito, mesmo no caso das crianças, em que a incidência de pobreza não era tão baixo desde 2003, nós temos que perspectivar que isso não é assim tão positivo, porque significa que há 20 anos se vivia melhor do que agora. Quando eu tinha 4 anos, em 2003, vivia-se melhor do que hoje em dia, onde eu tenho 25. É preocupante. Poderão dizer-me, mas houve uma melhoria relativamente àquilo que se passava nos últimos 5, 10 anos. Certo, mas veio-se pior do que se vivia há 20. E a realidade é essa. Aliás, em termos de poder de compra, não falando aqui de forma específica em nenhuma faixa etária, mas de forma genérica, há mais poder de compra, ou havia mais poder de compra em 2008, 2009, com o Sócrates, do que agora. Isto são dados preocupantes. São dados preocupantes. E no caso dos idosos, aliás, eu até vou mais longe, no caso dos futuros idosos, das pessoas que têm agora 50, 55, 60, é mais preocupante. Porque a nossa pirâmide etária não é propriamente um triângulo, ou seja, não há mais crianças que daqui a 10 anos estarão a trabalhar, que consigam suster de determinada forma a qualidade salarial das pensões num âmbito positivo, porque não há crianças ou jovens suficientes para isso. O que eu quero dizer com isto é que a segurança social não tem sustentabilidade a longo prazo. E eu estou a falar com alguma preocupação para as pessoas que têm 50 e tal anos, porque na minha opinião, o esquema em pirâmide, que é a segurança social, no final do dia acaba por ser de uma determinada forma, porque eu sou obrigado a investir nesse esquema e no final do dia eu não tenho uma garantia de quanta percentagem de forma fidedigna é que vou ter no futuro, portanto é muito relativo, nem sequer sei se vou ter reforma no futuro, porque a sustentabilidade a nível demográfico em Portugal tem muito que se lhe diga. Portanto é preocupante, não só para quem é idoso agora e que tem 65, 70, 80, 90 anos, mas para as pessoas que têm 40 e 50. Na minha geração, a malta que tem 20 e tais, já nem digo nada. Tirei o cavalinho da chuva, a sério. E se ele já está na chuva, o cavalinho, comprei-lhe um impermeável ou qualquer coisa assim do género, porque senão o homem vai constipar-se. O homem e o cavalo. É complicado. Chato. Nós podemos ter uma situação em que há um conjunto de idosos que não era pobre, mas que passa a ser pobre porque o acréscimo dos seus rendimentos, das suas pensões, foi inferior ao acréscimo do próprio limiar de pobreza. De acordo com um estudo da Fundação Manuel dos Santos, em 2023, 1.800.000 portugueses viviam com menos de 632 euros por mês. Nos inquéritos feitos já em 2024, quase 30% dos inquiridos diziam não ter capacidade para pagar uma despesa inesperada.
15% declararam não ter capacidade financeira para manter a casa aquecida, cerca de 35% não conseguiam pagar uma semana de férias fora de casa ou substituir mobiliário usado. Esta parte aqui, dos 15%, isto é grave, porque há malta que morre mesmo por causa do frio. E as casas em Portugal têm um aquecimento péssimo. Eu já viajei para países mais frios, já lá estive, no leste da Europa principalmente, em alguns. E eu digo-vos uma coisa, e no centro da Europa também. Eu já estive na Alemanha, na República Checa e na Áustria. E eu nunca passei tanto, foi os países mais frios onde eu estive, e eu nunca passei tanto frio em casa como passo em Portugal. Até em casas recentes. Porque as casas aqui em Portugal são feitas ao desbarato. Então aquelas que foram feitas por empreiteiros manhosos da década de 80 e 90, volto a dizer que tem muito que se lhe diga, foram feitas às 3 pancadas e o aquecimento é miserável. Completamente miserável. E no caso das casas mais antigas, há idosos que acabam por ter complicações a nível de saúde que depois, em casos mais graves, podem morrer por causa disso mesmo. Isto é um problema gravíssimo. E eu não vejo praticamente ninguém a falar disto. Por acaso, verdade seja dita, eu acho que o Rui Tavares, que vocês sabem que eu não morro propriamente por amores políticos do Rui Tavares, mas ele falou disto várias vezes, se eu não estou em erro, mas foi o único. E isto é um problema grave, atenção, até porque é 15%, quase 16%. Isto é gravíssimo. Nem vou às outras partes que também o são, atenção. Estou a falar daquilo que me parece o mais grave, porque o resto é substituir mobília, não sei o quê, ok, férias por ano, toda a gente gosta disso, não é essa a questão, mas aqui a mais grave parece mesmo a questão para ter a casa aquecida, porque no inverno, especialmente em zonas mais frias de Portugal, é mesmo muito complicado. Depois a parte dos 30%, não tem capacidade para pagar uma despesa inesperada de 500 euros por mês, normal, porque esta despesa de 591 euros corresponde quase ao valor do limiar da pobreza, que são 600 e qualquer coisa euros. Enfim. E outra coisa que é, há cada vez mais pessoas que vivem em níveis de pobreza superiores e que recorrem a ajudas alimentares estando a trabalhar, que era um fenómeno que não se via há 10 anos. Há 10 anos quem ia aos bancos alimentares e etc, ou pedir ajuda, pedir comida, seja o que for, eram normalmente idosos, pessoas reformadas com pensões muito baixas, ou então, enfim, pessoas com situações de vulnerabilidade muito grave, ou alguma deficiência, etc. Hoje em dia não. Cerca de 10%, creio que é esse o número, mas podem ir verificar, 10% das pessoas que, não sei se é 10%, mas é um número elevado até, a rondar os 10%, que trabalham, têm que pedir ajuda a nível alimentício. Estamos em Portugal. Eu espero que isto, enfim, nos entre pela cabeça, porque as coisas não melhoram. Para o economista e autor do estudo da Fundação Manuel dos Santos, Portugal permanece um dos países mais desiguais da União Europeia e isso também se reflete nos apoios dados pelo Estado. Não só temos uma menor intensidade deste tipo de transferências sociais, como elas são menos eficientes no combate à pobreza e à exclusão social e também às desigualdades. Aí, claramente, o Estado Social tem que ser reforçado, tem que conseguir mais e melhor com as nossas transferências sociais. Eu discordo completamente. O Estado Social, a meu ver, é algo que, pelo menos no contexto europeu, não diga um contexto global ou fora da Europa, mas o modelo de Estado Social atual europeu vai falir. Vai falir. É insustentável. Primeiro por uma questão de criação de riqueza. Na Europa, ninguém está preocupado em criar riqueza. Está tudo preocupado em questões de regulação. A maior inovação que a União Europeia fez nos últimos anos deve ter sido as tampas das garrafas terem aquela coisa anexada que não deixa retirarem a tampa. Portanto, aqui na Europa estamos mais preocupados com questões de regulação do que propriamente com inovação e criação de riqueza. Até se costuma dizer que os americanos criam, os chineses copiam e a Europa regula. É assim que o mundo funciona neste momento. E isso leva a que nós sejamos ultrapassados em termos tecnológicos, económicos e financeiros por outras potências ou outras potências médias a nível global. Porque o mundo hoje em dia já não é bipolar nem monopolar, é multipolar. E, portanto, vamos acabar por ser ultrapassados em vários aspectos por causa disso. E como não há crescimento económico e como também não há uma repercussão do pagamento de impostos que em muitos países europeus os cidadãos não veem a ser retribuídos, em termos de segurança, em termos de controle de fronteiras e imigração, em termos de saúde pública, em termos de educação, as pessoas vão começar a ter menos crença nesse mesmo estado social. A coesão social é fundamental para a crença no projeto do Estado Social. Porque o Estado Social parte de uma crença. Porque se não houver a crença social de que o Estado Social funciona, o Estado Social vai cair.
Porque reparem, vocês têm que fazer crer a uma população, as pessoas têm que se começar a perceber disto, vocês têm que fazer crer a uma população toda, que trabalha entre os 18 e os 66, 67 anos, que vocês andam a vida toda a trabalhar para alguém que está no Estado que vocês não conhecem, gerir parte do vosso rendimento que vocês são obrigados a pagar durante 50 anos, para depois vos darem uma percentagem. A mim, quem é que me garante que daqui a 40 anos, quando eu me reformar, isso vai acontecer? Quando o Estado português falha em tantas instâncias, quem é que me garante que essa instância para mim está garantida? E é por isto, quanto mais pessoas se começarem a questionar sobre isto, mais as coisas vão começar a ruir, nomeadamente em termos daquilo que é o Estado Social de um ponto de vista de sustentabilidade financeira. Mas enfim, não quero estar a ser distópico, mas estou a ser realista. Sem a existência de apoios sociais, a percentagem de pessoas em situação de pobreza subiria para 40%. Ou seja, isto é gravíssimo. Após apoios sociais do Estado, 20% das pessoas vive abaixo do limiar da pobreza. Sem apoios sociais do Estado, 4 milhões abaixo. Ou seja, quase metade do país é pobre. É pobre, literalmente. Isto é péssimo. 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 E reparem, vocês são pobres, ou as pessoas em geral são pobres, quando não há o quê? Dinheiro. E é giro, porque eu vejo pessoas que vão à televisão e dizem que o principal problema é a redistribuição. Companheiros, como é que vocês vão redistribuir se não criam? Como é que redistribuem a riqueza se não a criam? Eu, por exemplo, tenho aqui os meus óculos. E tenho aqui 3 pitosgas, pá, um com miopia, outro com estigmatismo e outro, pá, é estrábico, vamos imaginar. E eles dizem, pá, eu preciso de óculos. E eu só tenho estes óculos, estes aqui. E eu vou dizer o quê? Pá, vou redistribuir, vou partir os óculos em 3 e cada um fica com um bocadinho de óculos. Não, o problema não é a redistribuição, o problema é criar. Eu vou ter que criar mais óculos para os poder redistribuir. Ninguém fala disso. Aliás, vimos aqui nesta peça de reportagem que nem sequer foi mencionado esse mesmo aspecto. Portanto, enquanto não se falar no problema base disto tudo, da pobreza em Portugal, naquilo que é a criação de riqueza e termos um modelo económico competitivo interno e externamente, o problema não se vai resolver. Podem fazer reportagens, podem fazer o que quiserem, mas o problema não se vai resolver. Tão simples quanto isto. Nem a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo. Por isso é que eu digo, o Estado Social, enquanto modelo civilizacional em Portugal, acabou. As pessoas é que ainda não perceberam isto. Mas onde lá chegar? Nunca é tarde para chegar tarde, como diz alguém que eu conheço. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, ajuda imenso. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. No segundo link da descrição, no primeiro estão as t-shirts da Cultivem-se. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.